O programa Gênesis ele exige que o símbolo decimal seja representado por ponto e não por vírgula. Então é necessário que você configure o seu computador para que ele entenda que o ponto é o símbolo decimal. Vamos dar aqui um exemplo do que acontece quando isso não é observado. Então nós vamos apontar a trilha de dados aqui para C2 ponto meus dados e vamos fazer uma análise de um arquivo que lá se encontra. Vai ser uma análise multivariada de componentes principais. Eu tenho acesso a essa tela. Ao clicar nessa seta, eu encontro alguns arquivos. Nesse caso, vai ser o arquivo dados. Posso fazer aqui o diagnóstico. A gente percebe que esse conjunto de dados é um conjunto que existe aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 10 linhas. Veja que os números estão representados por ponto, correto. Então, esse é o símbolo que a gente deve usar para representar o decimal. Então, existe ali células em branco? Não. Tem linhas em branco? Não. Presença de alfanumérico também não. Número negativo também não. Presença de vírgula não tem. Está sendo usado ponto, né? Não tem problema de tabulação, mas ele vai me dar uma informação. Você está usando a vírgula como símbolo decimal de configuração. Altere a configuração do seu computador para usar ponto. Então, você precisa alterar. Pois bem, vamos imaginar que eu não altere, que eu ignore essa informação. O que vai acontecer? Se o programa Gênesis usa ponto e o arquivo está com ponto, eu vou aqui declarar as minhas informações. Existem 5 variáveis, gostaria que atualizasse os dados e fazer o meu processamento. Então, o processamento ele ocorre e eu fico satisfeito porque eu tenho o resultado. Porém, os meus resultados, que vão ser úteis, que eu vou utilizar na análise de interpretação, eu percebo que eles estão saindo com vírgula. Por que está saindo com vírgula? Porque o meu computador está configurado para usar a vírgula como símbolo decimal. E é consequência, então, dessa minha configuração. Aqui estão os scores, que também vão sair com vírgula. E eles são gravados em um arquivo Gênesis $$.score. Mas eu gostaria de continuar a análise fazendo gráficos, gráfico de dispersão. Posso fazer gráfico 2D ou 3D daqueles scores, que é um subproduto. Eu percebo que o programa Gênesis não dá conta de apresentar o resultado. Existe um erro e eu não saberia localizar. A consequência desse erro é exatamente o fato do seu computador estar configurado de maneira inadequada. Tá certo? Ele gerou um arquivo intermediário de scores que estão com vírgula, que este arquivo vai ser utilizado, estando agora com vírgula, não o seu arquivo original que estava com ponto, mas o arquivo de scores passa a gerar esse erro. Então veja, eu devo então fazer a configuração do meu computador. Existem várias formas, posso inclusive aproveitar essa tela de declaração de informações de arquivo de dados para então eu fazer, eu clicar aqui e ele vai me recomendar que existindo a vírgula como ponto decimal, eu clico nesse ícone, tenho acesso a essa tela interna do sistema do seu computador. Aqui existem configurações adicionais. O símbolo decimal que estava com vírgula, eu vou trocar para ponto. Vou pedir para aplicar, ok, e agora finalizo. Quando eu pedir novamente um diagnóstico, ele vai dizer que você está usando ponto como símbolo decimal, portanto adequado para uso no Gênesis. Vou fazer a minha análise. Agora os meus resultados sairão com ponto, que é a configuração atual do meu computador. E se eu desejar fazer um gráfico de scores, eu vou ter o resultado desse gráfico. Ou seja, não vai ser gerado algum tipo de erro, porque nesse caso específico a gente está
é com a configuração apropriada.